Fala aí, galera, tudo bem? Estamos aqui no mais um Irmãos Racing, mais um fim de semana de muita corrida, de muita coisa aí que a gente acabou acompanhando. Não se esqueçam de novo, toda hora, de dar o like, se inscrever e ativar as notificações para a gente continuar aqui fazendo esse trabalho, tá bom? Tô aqui com meu irmão. E aí, Fê, de boa? Fala, Mal, boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo contigo? Por Tudo de aqui tudo boa. beleza, por aqui, graças a Deus, tudo beleza. A gente segue repercutindo todos os lances, não é o caso, né? Porque, enfim, sempre tem detalhes aí que às vezes a gente é, acaba passando despercebido, fazendo uma análise um pouco mais superficial, mas o que há de mais importante aí a gente acaba abordando aqui sempre nos nossos episódios aí, então reiterando o aviso que já foi dado aí no começo. Se inscrevam no canal, galera. Ativem o sininho, isso é muito importante para que vocês recebam aí as notificações de todos os episódios aí do Irmãos Racing. E deixa o like para que o YouTube, através do seu algoritmo, né, através do seu robozinho, mostre para a maior parte das pessoas aí o quanto o conteúdo que a gente produz aqui é relevante. É isso aí. A gente vai começar aqui falando das 500 milhas, tá? E aí, corridaça, hein? Eu gostei muito. O final foi cada meia volta um acidente, né? No finalzinho ali, mas valeu a pena mesmo. Vitória aí do New Garden. Exatamente. 500 milhas é sinônimo de corrida emocionante, né? Umas mais, outras menos, mas o fato é que sempre é tida como uma das maiores corridas, né, do planeta, juntamente com as 24 horas de Le Mans e o Grande Prêmio de Mônaco, né, não é à toa que essas três formam a tríplice coroa, vencida até hoje apenas e única e exclusivamente por Jack Brabham. Então ele foi o único que foi lá, venceu o GP de Mônaco, venceu as 500 milhas de Indianápolis, quando essa também fazia parte do calendário da Fórmula 1. Né? Essa é uma história que, inclusive, pode ficar para um outro dia para ser contada de uma maneira mais detalhada. E venceu também as 24 horas de Le Mans. Né? Então, esse final de semana foi aquilo que normalmente o fã de automobilismo costuma chamar de o Natal do automobilismo. Né? A gente, como eu falei no vídeo passado, a gente toma um café da manhã em Mônaco, almoça às 500 milhas de Indianápolis e janta, né, para quem gosta mais aí da NASCAR, às 600 milhas de Charlotte, que nesse final de semana acabou não acontecendo por conta justamente das condições climáticas, né, choveu bastante, e a NASCAR, a exemplo de outras corridas que acontecem em oval, elas não acontecem sob chuva. Então, essa prova foi adiada. Ao contrário do que acontece na Fórmula 1, aconteceria no caso do Grande Prêmio da Emília-Romanha, que foi cancelado. Essa é uma prova que talvez possa ser realizada num outro momento e tudo mais. Eu acho que, assim, em termos de calendário até cabe, mas acabou não rolando ontem. Então, vamos primeiro falar das 500 milhas de Indianápolis, né? Vamos abrir com essa disputa incrível que sempre acontece, a exemplo do Grande Prêmio de Mônaco no último final de semana do mês de maio, né? Vitória do Joseph Newgarden, vitória merecidíssima, né? Uma corrida extremamente movimentada da segunda metade, né? Na segunda metade da corrida ela foi muito movimentada, na primeira nem tanto, né? Os pilotos acabaram se comportando muito bem nas 100 primeiras voltas, né? As 200 voltas que já são as tradicionais aí das 500 milhas de Indianápolis, as 100 primeiras, a corrida foi até aquele ponto muito estudada pelos pilotos, os pilotos vinham se estudando, vinham estudando o melhor traçado, né, o melhor acerto para o carro, cada parada nos boxes era feita alguma movimentação ali na asa dianteira, como sempre é feito. Então, são momentos em que os pilotos procuram entender o carro, entender a pista, entender a direção do vento, entender os adversários e a Penske, que não era tida
em momento algum, até mesmo nos momentos da classificação, as 500 milhas de Indianápolis, ela tem um formato todo peculiar, né? A classificação ela é realizada no final de semana, a corrida é realizada no final de semana seguinte. Na semana passada, quando houve os treinos de classificação, a Penske em momento algum foi apontada como favorita. Todos colocavam McLaren e Chip Ganassi como as favoritas, né? Mas com a Penske não se brinca, né? Ela mostrou mais uma vez aí o porquê ela é a Penske, o porquê ela é uma equipe grande, e o Joseph Newgarden mostrou, né, mais uma vez o porquê ele hoje é tido como um dos melhores pilotos do atual grid da Fórmula Indy. Ele é um cara completo, é um cara que se dá muito bem em pistas mistas, em pistas de rua, em circuitos ovais. Ele já havia vencido esse ano no Texas, que é um outro circuito oval. Enfim, é um piloto completo. Muita gente fala de pilotos da Fórmula Indy correndo na Fórmula 1. Eu coloco sim nomes como Alex Palou, como Patricio Ward, até mesmo, né, os mais, digamos, velhos de casa, né, como o próprio Scott Dixon, que a gente sabe que hoje já não seria o caso de pilotar um carro de Fórmula 1, apesar de já ter pilotado um carro em um teste há bastante tempo já. São pilotos de alta qualidade, mas o Joseph Newgarden é um desses caras que eu coloco sim como um cara com tremendo potencial para um dia pilotar um carro de Fórmula 1. E mais uma vez ele mostrou o porquê hoje ele pode ser considerado um dos melhores pilotos da Indy. E acho que mereceria sim, de repente, um teste na Fórmula 1 aí, alguma equipe que na verdade é o sonho dos dirigentes da Liberty Media, né, que é americana também, ter um piloto capaz, né, na Fórmula 1. Não só um americano, como por exemplo o Logan Sargent hoje faz figuração na Fórmula 1. Ele corre por uma equipe que um dia já foi grande, mas hoje é a pior do grid, né, que é no caso a Williams. E ele mesmo, o Logan Sargent, já não é um cara de alto gabarito para se dizer que, nossa, um dia ele vai colocar os Estados Unidos em evidência por questão de resultados, né? A gente sabe que hoje o Logan Sargent está na Fórmula 1, como eu disse, é um cara que não está cometendo tantos erros, apesar de a gente, né, mais daqui a alguns instantes falar sobre ele aí no Grande Prêmio de Mônaco, mas em se tratando de piloto americano, eu acho que em termos de representatividade, o Joseph Newgarden realmente teria fácil um lugar no Fórmula 1, claro, diante de resultados de testes, lógico, ele precisaria testar. Superlicença não seria um problema para ele, porque ele já foi campeão 2 vezes da Fórmula Indy. Agora tem as 500 milhas, então, na minha opinião, é um dos caras mais gabaritados para se ter aí como um eventual postulante a um cockpit de um Fórmula 1. Né? Ele já não é tão novo assim, né? Ele já está na Indy, inclusive, há mais de 10 anos, inclusive, mas é um cara que eu tenho absoluta certeza que ocuparia facilmente um cockpit de um carro de Fórmula 1 de forma, né, segura, de uma forma bem consolidada, porque é um cara muito capaz. A prova das 500 milhas de Indianápolis, como eu disse, começou a trazer aí alguns lances mais, digamos, relevantes da segunda metade para frente. Então a gente teve uma primeira bandeira amarela aí por volta da centésima volta, da 98ª, eu agora não lembro exatamente qual foi, né, com o piloto Stingray Robb. Ele é um estreante na categoria, um rookie na categoria, né? Teve uma disputa ali com o Graham Rahal, que acabou fazendo com que ele perdesse ali, pegasse um ar sujo, né, e acabasse perdendo a aderência do carro e foi ao muro. E ali também aconteceu, dentre outras partes da prova também, a janela de pits. E aí nessa janela de pits, na primeira janela de pits, houve acidente entre o VK e o Palou, que eram os dois primeiros colocados na prova, vinham trocando, fazendo uma trocação ali para economizar combustível, para pegar vácuo e tal. Então trocavam de liderança ali, alternavam-se na liderança esses dois, e aí na parada de pits, que é sempre muito conturbado, as paradas de pits são sempre muito próximas. Quando um foi sair, acabou tracionando demais aí o pneu traseiro. Aliás, acabou não tracionando, melhor dizendo, né? Acabou girando em falso, ele perdeu a traseira. Foi um lance até meio esquisito, mas que já tinha acontecido voltas anteriores aí com a Catherine Ledge, que
por azar dos azares, acabou batendo no muro e abandonou a prova. Mas no caso do VK e do Palou, eles colidiram dentro dos pits, eles seguiram na prova, inclusive fizeram uma prova de recuperação muito interessante. O Alex Palou chegou na quarta posição e o Rinus VK acabou chegando na 10ª posição. E teve esse acidente aí da imagem, né, uma imagem até bem forte, né, dada a circunstância, né, da batida. O Felix Rosenqvist da McLaren acabou batendo no muro e o Kyle Kirkwood, que é esse piloto que vocês veem aí, o carro sendo desvirado, ele não teve como desviar do carro do Felix Rosenqvist, acabou colidindo, a roda traseira esquerda acabou se soltando pela força do impacto, e por mais que elas sejam presas por cabos de aço, a roda acabou voando por cima do alambrado e acertando um carro, né, uma história bem legal, que poderia ter tido um final bem trágico, mas acabou sendo algo que foi motivo até de uma história bem bacana, né? É uma moça que era a dona do carro que foi atingido no estacionamento pela roda do Kyle Kirkwood, acabou sendo convidada a conhecer a pista de Indianápolis, tem ela beijando o Brickyard, né, que é a faixa de tijolos que é a linha de chegada e partida do circuito de Indianápolis. Ela foi, enfim, convidada a conhecer a pista, teve um motorista que levou ela até em casa depois, enfim, eles fizeram todo como o americano sabe fazer, né, um show de marketing, um show em cima de cada detalhe que acontece diante do evento, né? Indianápolis é um evento único, não tem, eu acho que comparação no sentido de evento extra pista, né? A gente falou de Grande Prêmio de Mônaco, que também tem todo o glamour e toda a questão, né, dos iates parando ali na marina e tudo mais, a riqueza que gira em torno do evento. As 24 horas de Le Mans, que também é um evento super tradicional, nesse ano vai completar 100 anos, né? Mas a Fórmula Indy, as 500 milhas de Indianápolis, eles realmente fazem um espetáculo em torno daquilo que acontece na pista. E para fechar, eu acho que outro lance importante é mais para a parte final, né, onde vários acidentes acontecem devido às interrupções que tivemos na prova, as bandeiras amarelas seguidas por bandeiras vermelhas que aconteceram, até a passagem final, né, onde o Patricio Ward, que é da McLaren, poderia ter vencido a prova, mas acabou colidindo com o Marcus Ericsson numa disputa ali, faltando poucas voltas para o final. E aí mais uma bandeira amarela seguida por bandeira vermelha, onde os carros tiveram que, né, ficar parados no pit para a limpeza da pista, porque a Indy está priorizando, e eu acho que de forma correta, a questão de finalizar a corrida em bandeira verde, né? Não mais acontecendo aquele anticlímax, né, que nem aconteceu, por exemplo, com o Tony Kanaan em 2013, quando faltando uma volta para o final, 2 voltas para o final, antes de dar a bandeira branca que sinaliza a última volta, o Dario Franchitti bateu, e o Tony Kanaan, que é quem liderava a prova, acabou ficando com a vitória, mas recebendo a bandeirada sob regime de bandeira amarela. Isso é algo que a Indy procura evitar ao máximo, então eles estão priorizando, mesmo que faltem 3 voltas ou 4 para o final, eles dão a bandeira vermelha, todo mundo vai para os boxes, assim como já aconteceu em algumas ocasiões na Fórmula 1, e depois eles voltam para disputar, mesmo que seja uma única volta, como foi o caso das 500 milhas desse ano, onde o Marcus Ericsson e o Joseph Newgarden ficaram disputando até o final, até que o Joseph Newgarden tomasse a liderança do Marcus Ericsson, aquele ex-piloto de Fórmula 1 e que ano passado já tinha vencido as 500 milhas, foi lá e disputou até o final com o Joseph Newgarden. Foi uma disputa muito bonita, houve quem criticasse, né, aquela forma de serpentear, de mudar de direção e tudo mais, mas na Índia a coisa funciona de uma forma completamente diferente da Fórmula 1, e lá, desde que isso não represente um risco de empurrar um outro piloto para fora, é permitido, que eu também não acho que seja algo ruim, né? Isso já se tornou meio que uma característica das 500 milhas de Indianápolis, e o Joseph Newgarden merecidamente fez uma corrida muito sólida, muito consistente, foi se aproximando da liderança nos momentos finais, ali faltando 50 voltas para acabar a corrida, que é quando justamente a galera já se conhece, enfim, já estudou tudo o que tinha que estudar com relação aos adversários e com relação às condições de pista, e foi lá e venceu a prova de uma forma muito bonita, muito merecida. Ele, Joseph Newgarden, tá de parabéns. Eu acho que era aquilo que faltava para torná-lo
um imortal, né? Se é que a gente já não poderia considerá-lo imortal, sendo que ele já tem 2 títulos na Fórmula Indy, é, e é um piloto super capaz, super competente. Eu sou um admirador muito grande do trabalho do Joseph Newgarden. É, eu me lembro que quando em 2012 eu vim na Fórmula Indy aqui no IMB, quando teve uma das edições, aí foram 3, 2000 não, foram 4, foram 2010, 11, 12 e 13. E eu lembro de ter apertado a mão do Joseph Newgarden quando ele era ainda um cara que corria por uma equipe pequena e as pessoas mal falavam dele. E isso, se não me engano, foi 2012. Então, assim, um cara que na época já era super simpático, né? Ele sempre é um cara muito divertido também. Ele, o Scott McLaughlin, o James Hinchcliffe, que são caras, são figuras da Fórmula Indy. Eles são sempre muito engraçados, junto com o Tony Kanaan também, que fez também a sua despedida. Muito importante mencionar os brasileiros. O Tony Kanaan terminou na 16ª posição, o Hélio Castro Neves terminou na 17ª. Os dois disputaram a posição, né, na última volta, o que deixou inclusive o próprio Tony Kanaan muito emocionado durante a disputa, ele mesmo, palavras do próprio Tony Kanaan, né? Então essa é uma 500 milhas de Indianápolis repleta de histórias, como todas são, né, todas as edições das 500 milhas de Indianápolis. Quem tem interesse, quem tem o mínimo de interesse em automobilismo, vale a pena mergulhar nas histórias das 500 milhas, que são sempre demais, 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 muito bacana mesmo. Eu fico muito feliz de gostar de um esporte como o automobilismo, porque ele, entre outras categorias, tem a Fórmula Indy, e dentro delas 500 milhas de Indianápolis, que é algo maravilhoso, maravilhoso mesmo. É isso aí. Muito, a corrida foi sensacional, né? Ah, demais, demais. Vamos agora falar sobre o outro lado ali do mundo, quase, na Europa. Grande Prêmio de Mônaco. Mais pacato, né? Não dá para comparar com 500 milhas. Desculpa, em questão de emoção, não tem nem comparação. Apesar que a corrida foi. Não, eu achei que ia ser pior. Essa corrida, acho que a chuva colocou um temperinho ali bacana, tudo deu uma esquentada, tudo. Eu achei que a Aston Martin deu uma vacilada ali na primeira troca ali do Alonso, tudo, né? E aí, o que que você achou aí das ruas de Mônaco? Fazendo uma analogia em cima disso que você falou, né? Vamos para quase o outro lado do mundo, eu vou um pouco além, né? Vamos para outro mundo, né? Porque se as Ah, 500 milhas de Indianápolis representam emoção durante praticamente toda a prova, ou pelo menos da metade da prova em diante, que é quando os pilotos colocam a valer ali, né, as suas condições para a briga pela vitória, ou mesmo para aqueles que são pequenos, que ousam de repente tirar a hegemonia de equipes grandes, como já cansou de acontecer nas 500 milhas. Na Fórmula 1 a gente não tem isso no Grande Prêmio de Mônaco, mas para o que é Mônaco, ao contrário do que a grande maioria das pessoas, né, vem criticando, porque Mônaco, enfim, alguns chegam a ser até mais radicais, dizendo que Mônaco devia sair do calendário, porque é uma pista que, enfim, não agrega nada. Mas é uma história, é sempre uma história. Cada corrida é uma história, cada campeonato ele é pautado por algumas histórias, né? E cada corrida é uma história. Nesse caso, nós teremos aí 22 corridas, seriam 24, se não tivéssemos aí o cancelamento da Emília-Romagna por conta dos problemas que a gente já mencionou aí no episódio passado, em decorrência das chuvas, do clima, né? E também, claro, não só disso, mas enfim, por conta de toda a catástrofe que aconteceu ao redor do circuito. E também da China, né? Por conta da Covid-0, eles realmente estão esperando que essa crise sanitária seja erradicada no país, né, para que eles possam receber eventos de grande porte. A Fórmula 1 com certeza é um evento de grande porte e não seria diferente, né, a postura deles. Eu tenho certeza que se um dia eles conseguirem alcançar essa meta, né, de acordo com os indicadores deles, né, com as coisas que eles consideram serem relevantes para considerar que a Covid está zerada no país deles. A pista da China não é uma pista ruim, né? Apesar de eu ter algumas outras, né, preferidas à frente dela,
mas um dia pode ser que ela volte ao calendário, enfim, não sei. Mas eu vou falar, voltando a Mônaco, é uma história, né? Não deixa de ser uma história. E é uma página que é repleta de curiosidades, né? Como, por exemplo, a façanha do Max Verstappen, né? Realizada no sábado, né? Ele pode até não ter vencido a prova no sábado, né? Porque muita gente diz que o piloto em Mônaco vence já a prova a partir da posição em que ele se classifica. Mas vamos dizer que ele construiu e pavimentou esse caminho para a vitória de uma forma magnífica. Eu, assim, vi algumas voltas de pilotos em qualificação que abriram um sorriso no meu rosto, né? E essa foi uma delas. Posso elencar outras? Posso elencar até aquela mesmo que não foi uma pole, foi uma volta magnífica dele mesmo, Verstappen, em Jeddah em 2021, né? Quando ele bateu na última curva, errou, cometeu um erro lá na última curva e bateu e não conseguiu a pole position. A pole ficou com o Hamilton. É, a própria volta do Brasil 2021 também com o Hamilton, com aquela Mercedes que se a gente pudesse elevar ela a um carro de outro planeta, a gente com certeza não estaria mentindo, né? Porque aquela Mercedes, o que não diminui em nada, claro, o feito do Hamilton em 2021 aqui no Brasil, porque vale lembrar, essa é aquela corrida em que ele passou todos os adversários do final de semana, né? Somando sprint race com a corrida, né, de domingo. Então foi uma outra volta que me abriu um sorriso no rosto. Então essa do Verstappen entra para uma dessas voltas que a gente costuma dizer que tirou o nosso fôlego, né? O Alonso fez mais um final de semana muito consistente. O Alonso, né, daquele jeito dele, muito aguerrido, com o carro na mão, se entendeu, casou, o carro casou com o Alonso. Ele está vestindo esse carro e ele só, obviamente, não está conseguindo resultados melhores do que o que ele vem tendo, que já é algo notável, né? Ele só ficou fora de um pódio até agora e mesmo nessa corrida em que ele ficou fora do pódio, ele alcançou o quarto lugar, ou seja, o melhor resultado que ele poderia ter, né, estando fora do pódio, o que eu acho que é algo notável. A gente teve duas McLarens pontuando, o que eu acho que foi algo muito bacana. A gente teve as duas Alpine não só pontuando, mas com um pódio maravilhoso do Esteban Ocon, né? O último pódio do Ocon, vale lembrar, foi justamente a corrida em que ele venceu na Hungria em 2021. Então ele voltou ao pódio, conseguindo um terceiro lugar, que até durante a semana, entre a semana do GP passado, que foi o de Miami, para essa semana do GP de Mônaco, se a gente dissesse, poxa, uma Alpine vai terminar no pódio, eu ia falar, poxa, quem está falando isso talvez esteja precisando se situar um pouquinho com relação ao que é a Fórmula 1 hoje, né? Tá maluco? Vai colocar uma Alpine na frente de uma Ferrari, de uma Mercedes? Pois é, foi isso que o Ocon conseguiu. E com relação à Alpine ainda, eu tenho a impressão de que a Alpine aos poucos está se ajeitando. Há dias atrás, o presidente da Renault, né, que é a Alpine, né, teceu alguns comentários aí em tom de cobrança, em tom até meio que de ameaça, né, em caráter de ameaça, dizendo que não estava satisfeito com os resultados que a equipe vinha alcançando, que não fazia jus aos investimentos que haviam sido feitos, né, de anos para cá, né. Então eu acho que aos poucos a Alpine vai se ajeitar. Ela tem potencial para isso, tem dois pilotos que se não são gênios, né, o Gasly e o Ocon ainda tem que provar ainda alguma coisa, ambos têm uma vitória, alguns pódios aí, os dois conseguiram, tanto o Gasly pela AlphaTauri, como o próprio Ocon pela Renault Alpine, né? E eles têm sim o que provar ainda, precisam ser pilotos mais consistentes, mais constantes no que diz respeito a uma frequência maior no pódio, ou até mesmo dentro dos pontos, coisa que a Alpine no começo do ano não conseguiu, mas eu tenho certeza que agora eles podem sim. Posso até estar enganado, posso até fazer aqui um exercício de futurologia que pode ser que seja algo meio equivocado, mas em uma prova ou outra eu acredito que eles vão sim se embolar ali com Mercedes e com Ferrari, tá? O que vai permitir que eles alcancem fatalmente o posto de quinta força do campeonato.
né, já que as 4 primeiras forças já estão bem estabelecidas, elas vão se misturar, vão se alternar ali no meio do campeonato para frente, mas eu acho que a Alpine vai estar à frente da McLaren, que hoje também é uma equipe que vai se estabelecer como a sexta força do campeonato, porque muito dificilmente a McLaren vai ser ameaçada pelas que vêm atrás, ou seja, Haas, Alfa Romeo, Alfa Tauri e Williams. Então eu acredito que as forças vão ficar mais ou menos por aí, né? A Red Bull, claro, nadando de braçada, a Ferrari, a Aston Martin em segundo, apesar de que a Aston Martin corre o grande risco de perder a segunda posição no campeonato de construtores, justamente porque vem pontuando de forma consistente, única e exclusivamente com o Alonso, e isso demonstra que aquela minha linha de raciocínio de que existe uma discrepância muito grande entre o que é o Alonso e o que é o Lance Stroll, é algo flagrante, é algo que a gente consegue ver na tabela de pontos, né? Nos construtores, a Aston Martin hoje está um ponto à frente apenas da Mercedes. Por quê? A Mercedes pode não ter um carro tão competitivo a ponto de estar com a tamanha frequência que o Alonso vem, né, conquistando seus pódios, mas com Hamilton e Russell, que é a dupla mais equilibrada, é aquela que eu posso considerar a melhor dupla em termos de equilíbrio, na Fórmula 1 hoje eles pontuam com muita frequência e os dois, né? Já a Aston Martin está pontuando basicamente apenas e única e exclusivamente com o Alonso, que hoje tem mais do que o triplo de pontos do Lance Stroll. A Ferrari, né, poderia ter conquistado um resultado melhor, visto que o Sainz, que largou em quarto, chegou em oitavo, e o Leclerc, que tomou 3 posições aí de punição no grid de largada por ter atrapalhado o Lando Norris no sábado, não conseguiu fazer muita coisa no sentido de evoluir, né? E aí acabou ficando também, ambas as Ferraris ficaram atrás das Mercedes. No que diz respeito às outras equipes, que seriam Haas, AlphaTauri, Alfa Romeo e Williams, a gente não tem muito o que pontuar, porque na verdade elas ficaram ali figurando entre posições que variavam entre a 11ª e a última posição, o que não significa muita coisa no sentido de que, olha, um evoluiu, o outro evoluiu um pouco mais e tudo mais. Eu acho que as 6 primeiras equipes do campeonato foram as que mais se destacaram de fato nesse grande prêmio, né? E, enfim, foi uma prova muito bacana. Houve, sim, o tempero da chuva, a chuva que começou, que meio que pegou todo mundo de surpresa, né? Inclusive o Alonso, que teve aí um questionamento muito grande com relação a por que ele adotou aquela estratégia, por que a Aston Martin adotou aquela estratégia de colocar pneu de pista seca no momento em que estava começando a chover um pouco mais forte no carro do Alonso, e talvez se tivesse colocado naquele momento já os intermediários, né, como havia sido feito, inclusive já com o Stroll, né, uma volta antes, talvez o Alonso poderia ter se dado melhor. E eu acho que foi, não por sorte, né, porque o Alonso conseguiu abrir uma margem suficiente para fazer uma parada extra, né, já que teve que corrigir esse erro de colocar esse pneu de pista seca no momento em que a chuva estava aumentando, ele foi lá, conseguiu colocar o pneu de pista intermediária e aí manteve-se na segunda colocação, mas poderia ter chegado pelo menos um pouco mais próximo do Max Verstappen, talvez não a ponto de ultrapassá-lo na pista, até porque a gente bem sabe como é difícil ultrapassar na pista de Mônaco, mas talvez se fosse o caso chegar um pouco mais próximo aí no final do Max Verstappen. Com relação ao Pérez, bom, uma corrida para esquecer, né? Ele que era tido antes de iniciar o final de semana da corrida como um dos favoritos, por ser um cara que hoje é tido como um especialista em pista de rua. O Pérez não apareceu no final de semana, bateu no sábado, né? Não andou bem, não fez nada notável nos treinos livres na sexta-feira, mas para contribuir com tudo isso, bateu no sábado, e bater no sábado em Mônaco, enfim, sei lá o destino na corrida que acaba não sendo dos melhores. E aí isso se confirmou. Ele, por um dado momento, até chegou a fazer a melhor volta da prova, mas isso não significou muita coisa, porque ficou preso ali, encalacrado atrás de Haas, atrás de Williams, e enfim, a gente sabe que por melhor que seja o piloto, quando ele larga da última posição, como foi o caso do Pérez, fica muito difícil de almejar algo melhor do que o que ele conseguiu. Falei do Lance Stroll agora há pouco, outro que teve um final de semana para esquecer
foi uma completa bizarrice a corrida do Lance Stroll, batendo, né, com pneus intermediários nas curvas fechadas ali que antecedem o túnel. Tanto na Lewis quanto na curva seguinte, ele parece que é, é, escorregava e batia no muro, enfim. Final de semana para esquecer do Lance Stroll, que acaba corroborando com esse pensamento de que se a Aston Martin tivesse talvez um piloto mais qualificado, né, para ocupar esse lugar do Lance Stroll, com certeza a Aston Martin estaria muito mais à frente na tabela de pontos. Mas fazer o quê? Ele é filho do dono, então a gente não pode Sim, é, se iludir achando que isso vai, digamos, acontecer, de que o Lawrence Stroll vai virar e falar assim, ó, filho, você está demitido e a gente vai conseguir um outro piloto aí mais capaz do que você para de repente tentar fazer com que a Aston Martin seja grande, porque se ela de fato quer ser grande, ela precisa ter uma dupla consistente. E eu acho que o Lance Stroll ele é basicamente aquilo que já foi demonstrado. Né? Ele é um cara que evoluiu bastante, que do começo da carreira dele na Fórmula 1, quando ele entrou na Williams para cá, ele é um cara que evoluiu muito, mas eu acho que a curva de evolução meio que acabou. Não tem muito mais para onde evoluir. Ele é aquilo mesmo e, enfim, eu acho que se a Aston Martin, a partir do momento que ela quer ser grande e está no caminho, né, para se tornar uma equipe grande, ela precisa repensar muito esse conceito de deixar o Lance Stroll na equipe apenas e única e exclusivamente porque ele é filho do dono, né? Então precisa ter alguém, não precisa nem ser no nível do Alonso, mas que seja um cara mais constante, um cara que seja talvez mais regular no sentido de pontuação, para acompanhar o Alonso um pouco mais de perto, para ajudar numa evolução do carro, para descobrir coisas interessantes. Talvez alguém que venha com uma bagagem de uma outra equipe ajudaria bastante. Muito mais do que o Lance Stroll, que, enfim, eu não vejo sentido em mantê-lo na equipe se a Aston Martin de fato quer ser grande. concordo. É, falam que ele comprou a equipe pro filho, né? Então fica até difícil a gente esperar que ele vá tirar ele da equipe e colocar algum outro piloto. Eu sinceramente acho que esse seria o caminho mesmo para Aston Martin. Sei lá, colocar um Magnussen, eu acho que ia andar muito mais que o Stroll, apesar do Magnussen não ser um pilotaço, mas um carro um pouco melhor que a Haas, eu acho que ele faria, sei lá, melhor. Acho que ele pontuaria mais que o Stroll, né? Enfim, sei Olha, lá. se a gente pegar o grid de hoje, Os pilotos da Alpine também, sei lá, contratar um Ocon da vida, sabe? Não sei. Tudo é hipótese, óbvio, né? Mas, é, sei lá. vamos analisar um pouco mais a Aston Martin aqui, vamos tentar ser um pouco mais resumido possível, né, o comentário, mas vamos analisar a Aston Martin do seguinte ângulo, né? Se a gente for pegar o grid da Fórmula 1 desse ano, é, tirando de repente um Logan Sargent, que é um cara estreante, que não tem muito a agregar e talvez até por uma questão de limitação em termos de talento, seria trocar 6 por meia dúzia se a gente disser que, poxa, vamos tirar hoje o Lance Stroll, vamos colocar o Logan Sargent. Não faria o menor sentido. Um Alex Albon, de repente, seria algo interessante, porque o Albon já tem um conhecimento de Toro Rosso, na época que ele corria, que não se chamava AlphaTauri ainda, era Toro Rosso, correu na Red Bull, ou seja, uma equipe grande, uma equipe que, se não é hoje é a melhor, na época que ele corria não era, mas era a equipe Em que mais se aproximava da Mercedes. 2020, né? Ele correu lá, né? Ele começou na Red Bull em 2019, no Grande Prêmio da Bélgica, substituindo justamente o Pierre Gasly, que havia acabado de ser demitido, então houve aquela troca. O Pierre Gasly foi Entendi. rebaixado para a AlphaTauri, que na época era Toro Rosso, e o Alexander Albon subiu, fez a metade da temporada de 2019 e fez o ano de 2020 todo. Recebeu muitas críticas, também era um piloto inconstante, mas amadureceu. Hoje ele está numa Williams, lidera, entre aspas, a equipe, né? Tudo bem que mesmo ele liderando, ele sendo um piloto super capaz, hoje não está tendo, desculpe o gerundismo, mas
não tem condições de fazer com que o carro da Williams ande melhor do que ele anda, porque, enfim, é uma equipe que tem suas limitações em termos de recursos também, né? Mas é um piloto que talvez poderia fazer aí um papel melhor do que faz hoje o Lance Stroll na Sim, Aston Martin. Aí você pega, exatamente. por exemplo, os dois da Haas que você citou. Tudo bem, acho pouco provável que um Hülkenberg iria para uma Aston Martin, até porque o Hülkenberg hoje já é um piloto um pouco mais velho, né? Talvez ele é um cara mais justamente acertador de carro. E, de repente, não sei se faria sentido o Hülkenberg, que ano passado, inclusive, correu na Aston Martin substituindo o Vettel, que nas duas primeiras provas ficou de fora. Enfim, não fez muita coisa, porque andou porque era piloto de testes da equipe, então ele era o substituto natural para qualquer eventualidade. Então ele foi lá e correu as duas primeiras, não fez muita coisa, mas porque também no ano passado o carro da Aston Martin era uma draga danada, principalmente no início do ano, quando se viu num regulamento novo e não conseguiu, enfim, render legal. Quem mais, de repente, poderia até ser mesmo um Lando Norris, se a McLaren continuar nesse ritmo, né, e de repente o Lando Norris quiser procurar um novo rumo para a carreira dele, poderia ser um Lando Norris, poderia ser também um Carlos Sainz, de repente, até para encerrar a carreira, porque o Carlos Sainz já pilotou por Toro Rosso, já pilotou por Renault, pilotou pela McLaren, pilotou pela Ferrari, pilota agora, né, pela Ferrari. Então, assim, basicamente metade das equipes o Carlos Sainz conhece, então ele tem essa vivência em outras equipes e poderia trazer isso para cá. Dizem que o Carlos Sainz, de repente, pode ser no futuro um piloto da Audi, né? Pode ser. Bom, então vamos aqui para o nosso próximo e último tópico, GP da Espanha, GP de Barcelona, que será o próximo agora no próxima corrida no próximo fim de semana aí que vai vir. É, aqui o mapa atualizado, aqui se vocês forem ver, tem a chicane ali no final do último setor. E aí, o que a gente pode esperar para essa pista aí? Algumas atualizações? Você acha que alguém pode bater de frente aí com a Red Bull? O Pérez pode dar alguma canseira aí pro Verstappen? Sei lá, o Alonso? Bom, falando sobre esse próximo GP, que é o da Espanha, é um outro traçado que não inspira muitas disputas, né? O histórico diz que o circuito, né, da Catalunha não é dos melhores no que diz respeito a proporcionar emoções para quem assiste. Mas, a exemplo do que acontece com outros circuitos aí ao redor do mundo, é uma pista que, se não é tão interessante de assistir uma corrida, ela proporciona para quem dirige, para quem pilota nela, um grande prazer. E é um circuito que é muito seletivo, tanto que ele é muito utilizado e foi, inclusive no passado, pelo menos até o início do ano passado, bem utilizado para os testes de pré-temporada, porque é uma pista que possui trechos de subida, trechos de descida, é, tem uma boa interferência no que diz respeito a testes para componentes aerodinâmicos, né? O acerto do carro fica muito vigente, eles conseguem explorar, né, tanto os pontos bons quanto os pontos ruins de cada projeto numa pista como Barcelona. O asfalto proporciona isso também, né? Enfim, é uma pista muito boa para se testar. Os pilotos gostam muito de pilotar lá, as equipes gostam muito dessa pista para fazer seus testes. Nesse ano, como você mesmo citou no início do tópico, nós vamos ter essa alteração que, na verdade, é uma volta ao passado. É, Até anos atrás, nós tínhamos essa pista do jeito que ela vai ser agora, ou seja, sem a chicane no trecho final da volta, né, naquele ponto que antecede a reta, né, principal da pista. É uma pista que, né, ao contrário do que, lógico, aconteceu no Grande Prêmio de Mônaco desse final de semana, vai ter mais áreas de zona de DRS, o que talvez também possa vir a interferir no que diz respeito às disputas. E se a gente puder fazer uma análise dos pilotos, eu acho que no caso da Mercedes, que tem atualizações aí bastante agressivas no carro, já as trouxe para o Grande Prêmio de Mônaco. Nessa pista vai ficar evidenciado se esses acertos, essas atualizações para esse carro que eles têm aí vão ser efetivas no sentido de tornar o carro melhor ou se vai ser
mais uma atualização que vai fazer com que a Mercedes dê com os burros na água. Mas eu ainda acho que a Mercedes, que já teve um bom desempenho em Mônaco, pode ter um desempenho bom também na pista de Barcelona. Vai fazer frente às Red Bulls? Acho pouco provável, mas já vai dar um salto de qualidade, né? Principalmente no quesito ritmo de corrida, né? Talvez não para classificação, que a Mercedes talvez não tenha essa velocidade toda em uma volta única, mas em termos de ritmo de corrida, tendo os pilotos que tem, inclusive, ou seja, Russell e Hamilton, que eu não canso de repetir, que é sim a dupla mais equilibrada dentre todas essas que podem ser consideradas as equipes principais esse ano, né? Eles têm sim boas qualidades, eles são pilotos que casam muito bem com essa pista de Barcelona. Ano passado, inclusive, o Russell já deu um suor danado no Verstappen para ser ultrapassado aí. Teve uma disputa muito bonita que o Russell foi lá e colocou de lado, devolvendo, né, a ultrapassagem que o Verstappen fez em cima dele na primeira curva, naquele primeiro S, né? Enfim, olho na Mercedes, eu acho que vale ficar atento. Olho também na Alpine, que é a equipe que eu falei aí, que fez um bom Grande Prêmio de Mônaco, colocando os dois carros numa posição extremamente interessante. Gasly e Ocon, né? Vão ser pilotos que é interessante ficar de olho. A Ferrari promete trazer mais atualizações do que ela trouxe para Mônaco, ou seja, acho que essas três equipes vão ficar ali. Eu posso até colocar a Aston Martin também nesse meio aí, que pode ser que vai ser muito bom essa disputa, vai ser muito legal de ver. Aston Martin, Mercedes, Ferrari e Alpine. No que diz respeito a Aston A Aston Martin, ela Martin, a Aston pode. Martin só precisa acertar um pouquinho a velocidade reta deles, né? Eles têm uma Exato, perda de reta, e essa reta é exato. gigantesca, né, de Barcelona. Então, acho que, não É sei, justamente isso. quem abrir asa atrás da Aston Martin vai passar fácil. É exatamente esse que pode ser o calcanhar de Aquiles da Aston Martin. Essa é uma pista que nos trechos de alta, né, é alta mesmo, né? Ao contrário do que foi Mônaco e ao contrário das outras pistas nas quais a Aston Martin promete, ou pelo menos se tem uma expectativa dela andar muito bem, que seria Mônaco e a partir de agora Hungria e Singapura, que são pistas que são dotadas de muitas curvas de baixa e tal, e isso favorece muito o carro da Aston Martin. Mas o circuito da Catalunha pode ser que o que vá fazer a diferença seja o fator Alonso de novo, porque vale lembrar que a última vitória do Alonso na Fórmula 1 foi há 10 anos exatamente, no próprio GP da Espanha de 2013, quando ele ainda corria pela Ferrari. Então aquela foi a última vitória do Alonso. Então se tem alguma coisa que pode desequilibrar num caso como o da Aston Martin, é o Alonso. Do Stroll, como eu disse, a gente pode esperar aí uma gangorra. Ou seja, numa prova ele vai muito bem, em outras ele comete as bizarrices que ele cometeu nesse fim de semana. Então, assim, mais uma prova que eu acho que o Max Verstappen vai nadar de braçada e, de repente, o Sérgio Pérez pode, talvez, ali servir como um bom escudeiro que ele é, né? Mas não acho que vai ser um piloto que vai ser páreo para o Verstappen. O Verstappen ele está numa fase absoluta. Ele hoje eu acho que não tem concorrentes. Ele pode hoje ser considerado o piloto, claro, que tem o pacote, vamos dizer assim, que o favorece de uma forma ampla. Ou seja, ele tem uma equipe que sempre acerta na estratégia, que sempre faz a coisa certa na hora certa. Ele tem um carro que é um foguete nas mãos, né? E ele é o Verstappen. Ele é um dos caras mais habilidosos do grid, não há dúvida disso. Eu acho que o cara que hoje acha que o Verstappen está só na frente do jeito que ele está, da forma arrasadora, aterradora, acachapante, ou seja lá qual a palavra que você queira usar para distinguir, né, o quão bom é o Verstappen hoje e o quão sólida é essa liderança dele. A pessoa que diz que é única e exclusivamente por conta do carro, eu acho que, antes de mais nada, não entende de Fórmula 1, né, e precisa rever os conceitos com relação ao que é ser o melhor piloto dentro do melhor, daquele que pode ser considerado o melhor carro, assim como o Hamilton já teve, assim como o Schumacher já teve, assim como o Vettel já teve, assim como outros pilotos já tiveram a possibilidade de capitalizar o que o carro pode oferecer de melhor.
e o Verstappen consegue fazer isso. Ao contrário do Pérez, que num dia bom vai fazer coisas maravilhosas, É vai o ter que condição de é o vencer. que eu ia falar agora, né? A É, gente acha exatamente. que só o carro que conta, no fim das contas, é só ver o Pérez, né? O É, Pérez tem não, na corrida que ele vai verdade. muito bem, tem corrida que ele faz o que ele fez em Mônaco, por exemplo, né? Então, Exatamente, é uma exatamente. combinação, Então, né? O braço conta muito também, né? isso. É, na verdade, o braço conta muito e o Verstappen tem isso de sobra. Claro, o carro, ele extrai o que o carro pode trazer de melhor para ele, em termos de resultado. Sim, claro. Enquanto, na verdade, vamos voltar um pouco no tempo. Eu falei agora há pouco do Hamilton na Mercedes. Teve anos em que o Hamilton, não que não teve adversário, até porque o Verstappen também sempre se colocou ali numa posição em que ele poderia ter vencido algumas corridas assim como venceu. O Ricardo também, na época que corria de Red Bull, era sempre um cara a se ficar de olho, né? Quem mais? O Leclerc, o próprio Vettel, quando teve bons anos na Ferrari. É, mas tendo como companheiro o Valtteri Bottas, o que era o Bottas na época? Era um ótimo escudeiro, um cara com quem o Hamilton se dava muito bem, que em dias em que acordava muito bem, fazia corridas, né, que ninguém conseguia alcançá-lo, inclusive às vezes o próprio Hamilton tinha dificuldade para acompanhar o Bottas. O Bottas era um cara muito bom de classificação, coisa que o Pérez nunca foi, né? Então assim, guardadas as devidas proporções, a gente pode colocar o Verstappen hoje num patamar com relação ao Sérgio Pérez igual ao que o Hamilton alcançou com relação ao Bottas, né? Ou seja, o Bottas ele tinha seus bons momentos, principalmente quando era GP da Rússia, né, que a gente até brinca que Ele corria era muito sempre a bem lá, né? pista que ele sempre andou muito bem, inclusive na época de Williams, quando o Bottas estreou na Fórmula 1, quando a Williams ainda teve aquele carro no começo da era híbrida que tinha como companheiro o Felipe Massa. O Bottas era um cara que sempre ia muito bem na Rússia, quase fez uma pole position lá em 2014, se não me engano. Eu acho que foi 2014, que foi, acho que o ano que, se não me engano, o GP da Rússia estreou. 14, né? E acabou errando na última curva, mas ia fazer a pole. Então, assim, eu acho que hoje a gente pode colocar dessa forma. Quem ainda sonha que o Pérez ainda pode ser campeão, poder ele pode, mas eu acho pouco provável. Né? Poder ele pode, desde que o Verstappen não esteja no outro carro. Né? E Sim. se o Verstappen não estiver no outro carro, quem vai estar no outro carro? Um outro piloto que muito provavelmente a Red Bull vai arranjar e que seja tão bom quanto o Verstappen, e se não for, vai ser queimado logo, porque a Red Bull ela tem esse modus operandi. Então não tem jeito. Eu acho que para o Pérez conseguir algo melhor, ele precisa botar a cabeça no lugar, ele precisa, é, é, digamos, saber quem ele, Pérez, é, o que ele pode alcançar, e não criar expectativas ou uma falsa expectativa em cima de algo que a gente sabe que no fundo não vai acontecer, né? Que é ele bater de frente com o Verstappen toda a corrida a ponto de ser um Senna e Prost. Quem acha Sim, que também Verstappen e Pérez é um novo Senna e Prost, me desculpa, mas não tem a menor condição disso acontecer. também acho. Eu acho que o Pérez não tem condições de fazer o que o Rosberg fez em 2016, por exemplo, de ir lá, bater de Não, frente, levar para a última corrida e vencer. Eu acho bem não, difícil, não. Muito difícil, muito porque difícil. principalmente em circuitos tradicionais, a, eu acho que nos circuitos de rua, o Pérez ele empata o jogo ali. Ele tem um estilo de pilotagem ali que a frente sai muito mais do carro, que ele ganha nas curvas do Verstappen, principalmente em curvas de 90 graus, né? Uhum. Já nos circuitos tradicionais, eu acho que o Verstappen ele ganha de lavada do Pérez. Não dá nem para colocar os dois juntos. É só você ver ritmo de corrida. Ritmo de Sim, corrida não tem nem, eu sei lá, para mim não tem nem comparação. Então eu acho que não, não tem. é aí eu acho que o Pérez é o que deixa, é aí que deixa claro que o Pérez não consegue muito dar esperanças pra gente que quer ver uma disputa de campeonato. Eu acho que não tem a mínima chance de acontecer algo disso aí. Sim, e se a gente pensa no Rosberg quando
lembra de uma disputa direta com um piloto como o Hamilton, e de repente utiliza o Pérez como exemplo para dizer que, de repente ele poderia ser um novo Rosberg, isso só engrandece o Rosberg. Isso só engrandece o feito do Rosberg, porque Sim, claro. ele, mesmo sabendo que ele não era o Hamilton, mesmo sabendo que ele não tinha a mesma habilidade, a mesma capacidade, o mesmo repertório técnico que o Hamilton tem, tinha e tem, né, até hoje, o Sim, Rosberg foi lá e cravou o título de 2016, em cima do Hamilton, pilotando o mesmo carro, pela mesma equipe, tudo bem, o Rosberg é alemão, o Mercedes é alemã, mas nunca houve esse favorecimento, eu acho, pelo menos eu acredito, daqui da minha posição, né, de espectador, de admirador, de amante do esporte, eu não consegui enxergar em algum momento essa queda de braço pendendo para um lado em que favorecia um piloto da mesma nacionalidade da equipe, ao contrário do que era a McLaren em 2007, que, de certa forma, tinha uma preferência pela vitória do Hamilton naquele campeonato, em detrimento ao Alonso, que estava chegando também na equipe, que exigia o posto de primeiro piloto e que não conseguiu no grito. Né, o Hamilton foi lá e bateu no cara, mesmo sendo um moleque estreante, e sendo que sempre foi um cara muito habilidoso, que o Ron Dennis foi lá e enxergou desde a época do kart, mas eu não vi isso acontecendo na Mercedes na época em que existia essa batalha entre Hamilton e Rosberg, e o Rosberg foi lá e bateu no Hamilton, então eu acho que isso engrandece bastante o feito do Rosberg, eu acho que foi algo que ainda hoje pode ser considerado notável. sim. E lembrar que nesse circuito de Barcelona, que é a próxima corrida, foi a primeira vitória do Verstappen, né? Na primeira corrida dele com a Red Bull, Bem lembrado, segurando ali foi o Raikkonen que estava na cola o dele ali, né? Raikkonen, isso mesmo. Segurando o Raikkonen ali. E também foi nesse circuito que, em 2016, o Rosberg e o Hamilton se cresparam. Foi na mesma corrida, né? Que eles bateram e aí o Foi, Verstappen ganhou, né? Então, exatamente, exatamente, tem exatamente. história. Essa pista tem história. Eu acho que é bom pontuar isso, que tem tudo a ver com o que vai rolar domingo também. E eu vou relembrar de mais duas histórias interessantíssimas nessa pista aí. A última vitória da Williams foi aí com o Pastor Maldonado, né, Pastor Maldonado. em 2012, quando o Sir Frank Williams, o saudoso Sir Frank Williams, estava prestes a completar 70 anos. Muita gente ainda usa teorias da conspiração para dizer que essa vitória foi meio que arranjada, porque o Hamilton foi lá, fez a pole, mas na verdade não levou a pole porque não tinha combustível suficiente no tanque para a amostragem, né, no final do treino classificatório. Então, o Maldonado, que tinha ido já muito bem, herdou a pole, né, depois da desclassificação do Hamilton. E nessa pista também a gente viu a primeira de tantas e tantas vitórias do Schumacher na Ferrari, em O Schumacher acho que é o 1996. maior vencedor, né? Olha, eu não tenho esse dado aqui para confirmar, mas pode ser que sim, porque o Schumacher venceu de tudo quanto é jeito, inclusive em 2001. Vale, inclusive, depois revisitar esse episódio também, que foi muito interessante. E você vê que mesmo a pista de Barcelona não sendo a pista da Espanha, e não sendo uma pista tão empolgante no sentido de disputas, ela é carregada de histórias, né? Tem a primeira edição onde Senna e Mansell ficaram lado a lado ali durante toda a reta, disputando a ponta, né? Teve essa vitória do Schumacher, que foi em 96, a primeira dele pela Ferrari, debaixo de um aguaceiro danado, né? Teve tantas outras histórias, inclusive teve uma história do Mika Hakkinen, que liderou a corrida toda em 2001. Na última volta, o motor do Hakkinen quebrou e o Schumacher foi lá e ganhou de Ferrari também. Então, assim, mil histórias para contar nessa pista, e eu posso te dizer que esse é um lado fascinante da Fórmula 1. Toda corrida tem uma história. Por mais que as pessoas digam, mas essa corrida foi chata, não teve muita disputa, não teve muita emoção, mas quando a gente gosta do esporte, a gente vai atrás das informações, a gente conhece os pormenores de cada disputa, a gente vê que mesmo os circuitos que não são tão legais, aí como outros que a gente pode enumerar, eles trazem uma história sempre interessante para a gente. Ó, Schumacher venceu em 96. Não, peraí. Michael Schumacher, o maior vencedor da Espanha, com 6 triunfos, isso. Ele tem 6 vitórias na Espanha. 95, 96.
2001, 2002, 2003, 2004. Então você vê que ali do tricampeonato dele, né? Em diante ele venceu quase tudo depois ali que ele disputou. Exato. E o Hamilton E tem 6 vitórias, tem 6 pela Mercedes também. sim, e você vê que a primeira vitória do Schumacher nessa pista foi em 95 com a Benetton, né? Então, para você ver que, de repente, meu, história para contar das pistas, como eu disse, mesmo ela não sendo uma pista, nossa, que encha os olhos no sentido de disputas, uma pista que tem, sim, aí sua página importante aí na história da Fórmula 1. Com certeza. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, tá? Não se esqueçam de dar o like, se inscrever, ativar o sininho para receber toda vez que a gente soltar um vídeo novo aqui no canal. Quer deixar alguma palavrinha, Fê, para finalizar? Sim, é só reiterar, né, mais uma vez aí essa sugestão aí. Eu tenho certeza que logo mais a gente pretende expandir um pouco mais os horizontes aí do canal, talvez fazendo programas aí contando essas histórias aí que a gente falou agora no tópico do GP da Espanha e muitas outras que a gente pode sim contar. Tem histórias até mais antigas do que essa Fórmula 1 mais atual aí da qual a gente vem falando. Então, mais para frente aí fica aqui como uma promessa da gente expandir aí um pouquinho mais a nossa programação e fazer com que isso não se resuma apenas a falar sobre as corridas que aconteceram de forma mais recente, né? A gente sempre vem fazendo um review e um preview, vamos dizer assim, das corridas que ou aconteceram no final de semana que passou ou daquelas que estão se aproximando. Então, a gente, obviamente, daqui a algum tempo pretende fazer materiais mais elaborados e tal. Estamos expandindo aí, né, a nossa gama aí, estamos tentando expandir a nossa gama de programas aí para falar também um pouco mais sobre histórias, fazer quadros especiais e de repente também abrir a possibilidade de superchats, né, de também a gente contar com a contribuição de quem tiver interesse, claro, em ser aí uma espécie de um patrocinador do canal que obviamente sempre vai ser bem-vindo para que a gente consiga, através desses recursos, né, como todo canal, né, que a gente também acompanha aí pelo mundo dos canais da blogosfera da Fórmula 1, né, Sim, é, seguir com essa evolução do canal, que eu acho que é uma coisa super natural, e trazer conteúdos cada vez mais interessantes para todos vocês. é isso mesmo. Já tá nos planos a gente começar a fazer lives também, já tudo ao vivo, com chat Isso, e tudo mais. isso mesmo, isso mesmo. Beleza? Bom, valeu, Fê, tamo junto aí. Até o próximo vídeo aí. Galerinha, vocês aí continuem conectados e até uma próxima. Tchau, gente, sempre um prazer. Tudo de bom para todo mundo.